Olá meus amigos e bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Neste vídeo irei fazer desabafo, irei atualizar informação. Quero que você pense muito bem se você quer mesmo vir para Portugal. Isso significa você identifica-se com a cultura do país, identifica-se minimamente com o povo do país. Não é alguém que tem um secreto ressentimento totalmente desajustado que tem a ver, que se traduza em frases como devolva o nosso ouro ou os portugueses acham que as brasileiras são tudo putas. Se você vem com essas crenças, Portugal não é o lugar para si, porque você no fundo não gosta de Portugal. E você, porquê que haveria de ir para um lugar que você à partida não gosta, que você despreza? Vem como parte de uma vingança qualquer? De um projeto de ressarcimento? Pense apenas a seguinte: o que quer que se tenha passado no Brasil, você é fruto daquilo que se passou. Para o bem e para o mal. E se você gosta de você, se gosta da sua vida e se gosta do Brasil, deixe de reclamar com o passado, porque você não o vai mudar. Você pode mudar apenas o futuro. É melhor apreciar as coisas de boas que foram construídas, na base sim de muitas coisas injustas também, mas outras totalmente um processo normal, que é o processo utilizado por todas as civilizações que a expandiram territorialmente. Entenda que em 1500, 1600, 1700 e parte de 1800 não existia Brasil enquanto país. Brasil era uma parte de Portugal. Brasil era Portugal. Não existe essa de Portugal roubar o Brasil, porque você está a pensar de uma forma anacrónica. O anacronismo é quando você utiliza valores ou conhecimentos que você tem hoje em dia para julgar o passado. Você tem de julgar o passado de acordo com o pensamento do passado. É assim que você analisa e compreende o passado. É vendo o que era normal e vendo que dentro do que era normal não foi feito nada que não fosse normal. Não é uma coisa exclusiva dos portugueses, não foram os portugueses que inventaram, não foram os portugueses sozinhos que tornaram isso possível. Existiu múltipla cooperação, inclusivamente cooperação extensa de reis e traficantes, eles próprios, por exemplo, negros e africanos, ou mesmo indígenas. Sempre existiu o fenómeno de adquirir escravos em guerras, por exemplo, e de vender esses mesmos escravos, utilizando-os muitas vezes até como moeda de troca. Independentemente de tudo isso, grande a volta que eu fui dar, o importante é o seguinte: você gosta de Portugal ou não? Se você gosta, acredite, você é bem-vindo pela imensa maioria dos portugueses. Porque o que nós gostamos é de quem gosta de nós. Basicamente isso. Quando você não souber como agradar a um português, diga bem do país. Você vai ver que nos derretemos completamente. Agora, não permita que lhe digam que isto aqui vai ser fácil. Porque não vai ser fácil. Ok? Não é fácil emigrar. Você tem que ter em conta que você vai sofrer, provavelmente. E vai sofrer emocionalmente, de saudades de pessoas, de saudades de produtos, de saudade de serviços, de saudade de rotinas que você não vai conseguir ter aqui. Umas vai. E poderemos falar disso, e já falei disso em outros vídeos. Você consegue encontrar desde farinha de milho pré-cozida da PAN para fazer arepas, como consegue encontrar, se for preciso, quiabo e mesmo pequi. Já consegue, sim. E bolo de rolo. Nomeadamente fruto dos maravilhosos imigrantes que para cá vêm e que geram negócios e muitas vezes postos de trabalho. Lembrem-se disso, portugueses, quando pensarem que o fenómeno da imigração não nos favorece, nomeadamente porque estão a roubar postos de trabalho, não estão a ocupar postos de trabalho que poderiam ter sido ocupados por vocês se quisessem, mas pelos vistos não foram. Então foram ocupados postos de trabalho que existiam para ocupar e foram criadas empresas de bens e de serviços que antes não existiam, enriquecendo a economia nacional, gerando receitas para o Estado e para a Previdência Social e também postos de trabalho que não apenas são facultados a brasileiros, mas também a portugueses. Lembre-se disso, senhor português. Portanto, é uma questão de solidariedade.
Já disse aqui há muito tempo que existe uma dívida histórica da nossa parte também. Não é porque tenhamos ido roubar o Brasil, que isso não existe. Né? Quando muito exploramos uma parte de Portugal que hoje em dia é o Brasil e que antes era uma parte de Portugal. Pronto. E, portanto, a própria população que lá vivia explorava os recursos do seu próprio território, coisa que muitas vezes os indígenas não faziam. Ora, se não faziam eles, alguém fazia. Não precisa de ficar por explorar uma coisa. Existe uma riqueza com utilidade económica e as pessoas que para lá foram queriam melhorar as suas vidas e fizeram alguma coisa útil, não é? Desenvolveram economicamente a terra. E hoje em dia vocês ainda têm muita coisa que foi legada, deixada, construída, material, física, não é? Por pessoas que decidiram ir para lá para fazer vida, para se implantar. Não foram para lá numa ótica única e exclusivamente de chegar aqui, fazer dinheiro e levar todo o dinheiro de volta para Portugal. Há pessoas que foram para imigração definitiva, tiveram filhos e assim foi construído o povo brasileiro, numa miscigenação virtuosa. Pronto. Então vamos deixar de preconceitos e temos que entender que acima de tudo estamos interligados e juntos somos muito mais fortes do que separados. Ok? Não existe lugar para isso de ódios. Pode haver alguma rivalidade a nível clubística, a nível de desportivo, enfim, coisas menores. Mas a nível de valores, o grosso dos valores são partilhados. Devemos procurar o mais possível aumentar o número de valores e princípios partilhados. Devemos dar-nos bem, até porque, senhor português, o Brasil é o futuro. Ok? O Brasil é o futuro da Portugalidade, digamos assim. Então não vale a pena estarmos a tentar lutar contra isso, a reservar um feudo do que é puro. Temos simplesmente que aceitar que 220 milhões de pessoas vão contar mais no cômputo global do que 10 milhões e então temos mas é de procurar facilitar o intercâmbio e ganhar com a força do Brasil. Temos que nos orgulhar porque o Brasil no fundo é uma obra, não digo que só nossa, mas em boa parte nossa. Temos que ter orgulho disso. Pronto. São filhos de Portugal, diria eu. Pronto. Então, eu queria dizer-lhes apenas o seguinte. Você é bem-vindo. Se você é uma pessoa honesta, se você é uma pessoa trabalhadora, se você vem para aqui para realmente criar postos de trabalho ou para ocupar postos de trabalho que os portugueses não querem, tem que perceber também porque é que não querem. E isso é que têm que lhe dizer, para que você não se dê mal e não fique depois com ódio, com raiva de Portugal, porque você não se informou e veio para cá achando que isto era o paraíso, o Shangri-La. Não é o Shangri-La. Você vai ter que trabalhar provavelmente mais do que o horário legal, provavelmente não lhe vão querer pagar as horas extra, mesmo que seja só uma por dia, que ao fim de uma semana, se calhar, poderá ter feito se calhar mais de 10 horas extra se trabalhar num café e que se calhar não lhe vão pagar. E isto enquanto esteja sem a residência legal e muitas vezes isso prolonga-se, mas depois você tem mais opções, certamente. Existem sacrifícios que provavelmente você terá de fazer, compreende? Pode sim recorrer ao seu trabalho autónomo para tentar superar alguns desafios de encontrar trabalho, mas isso vem com os seus próprios desafios. Existem descontos maiores que vai ter que fazer, 21,4%, por exemplo, em vez de 11%. Enfim, portanto, venha simplesmente com esta mentalidade. Se você é uma pessoa que aí no Brasil está habituada a sair às 4 ou 5 da tarde, saiba que é muito provável que isso acabe e que vai passar a sair às 9 da noite, num café. Ou às 8h30, vá. Será muito difícil você sair antes das 8 da noite. Será muito difícil você não trabalhar sábado. Se trabalhar para sair à 1 da tarde no sábado e tiver folga e meia, vai ser já um motivo de celebração. Porque provavelmente vai trabalhar de segunda a sexta até às 8 da noite, num café. E se for num restaurante, pior. Trabalhará de segunda a sexta até às 10, 10h30 da noite e quem sabe no fim de semana ainda querem que você fique lá mais até meia-noite, porque houve mais serviço. Entende? Portanto, os números de setores que você tem disponível para trabalhar são restritos quando chega.
como turista? Tem basicamente a restauração, que são os cafés, os restaurantes e os hotéis, no âmbito das limpezas, de auxiliar de cozinha, de garçonete, empregada de balcão, pronto. E tem, certamente, os cuidados de idosos, que os horários provavelmente são piores ainda, porque vai ter que fazer plantões noturnos. Portanto, o que eu estou a querer dizer é, Portugal, para um imigrante, não é uma coisa amiga da vida familiar. Mesmo para nós, portugueses, de baixas qualificações, não é. Entende? Para quem não tenha qualificações realmente técnicas, os empregos disponíveis, que são para chamado trabalho não qualificado, indiferenciado, que à partida qualquer pessoa poderia fazer, mesmo que psicologicamente nem toda a gente conseguisse lidar com o sofrimento envolvido. Você pode, por exemplo, ir para uma caixa de supermercado, mas onde está o emprego, no grosso, nessa área, que é nos hipermercados, nas grandes cadeias, podem fechar às 11 da noite, se for o Continente ou o Jumbo. Podem fechar às 9, 9 e meia, se for o Pingo Doce ou o Mercadona. Então, portanto, isso de sair até às 8 da noite para poder realmente chegar à sua casa, ficar com o mozinho, comer com o mozinho, ver um filminho de Netflix descansadinho, ainda ter tempo de fazer aquele amorzinho. Complicado. Complicado, entende? Tem que ter isso em consideração. Que isso poderá fazer parte da sua vida até você estar estável o suficiente para se qualificar e conseguir um emprego daqueles de sair às 7, com o tal horário de lei que vocês gostam, e se calhar tinham aí, ou então que tem de ter as qualificações ou o capital para fazer o seu próprio negócio, e aí você será independente. Porque aí você faz os seus próprios horários. E se não quer trabalhar ao domingo, não irá trabalhar ao domingo, para poder ir a Paris de fim de semana. Que estar na Europa e não poder ir a Paris é uma chatice. Portanto, pense nisso. Nós gostamos de vocês, o grosso de nós gosta de vocês, especialmente daqueles que gostam de nós, que não querem só usar-nos como um trampolim para ir para um país de jeito, como muitos dizem, mas tem que entender, ser imigrante não é fácil. Não é? Você pode ter que limpar vasos sanitários, poderá ter que só chegar a casa às 9 e meia da noite, todos os dias, inclusive no sábado. Poderá ter que ter folgas em que num fim de semana é ao sábado e no outro é ao domingo, em suma, não tem sempre os domingos de folga. É difícil combinar escapadinhas para outros países. Compreende? Tenha essas coisas em consideração quando estuda a possibilidade de vir aqui. Se você é uma pessoa que é capaz de se sacrificar, eventualmente 2, 3 anos da sua vida, que não tem problemas, por exemplo, em trabalhar em qualquer horário, você aí dá-se bem. Dá-se bem, arruma trabalho facilmente, porque o que não falta é trabalho em cafés e restaurantes e mesmo cuidados de idosos. Mas eu já ouvi, por exemplo, na área dos cuidados de idosos, que algumas empresas muito pouco escrupulosas no que toca a gostarem que os seus funcionários se sintam bem, oferecem 1,90€ à hora. Isto não vou dizer que é trabalho escravo, mas certamente é uma merda. Uma merda. Uma caquinha. Pronto. Se você precisaria trabalhar 10 horas por dia para fazer 19€. Pronto. Então, isto não é fácil. Ok? Não é fácil. Venha se você consegue prestar um serviço como trabalhador autónomo. Venha se você consegue abrir um negócio de venda de bens. Ok? Venha se você tem qualificações para lhe permitir ser assistente administrativa. Compreende? Para qualquer tipo de função que basicamente tenha um horário diurno, que não é propriamente o setor dos restaurantes, não é propriamente o setor de lidar com o turismo. Esses aí estão abertos até bem mais tarde e é preciso muito mais resiliência. Compreende? Pronto, por agora fica por aqui. Espero que vocês interajam mais comigo, que peçam mais de mim, que façam questões, que proponham tópicos de vídeo. Ok? Tenham muita força e já não falta muito e vai-se poder iniciar uma nova vaga, ok? Que não seja de Covid desta vez, que seja de pessoas lindas e maravilhosas, trabalhadoras e com amor por Portugal. E cá vos espero. Beijinhos.
beijo.